Olá, meu caro aluno, olha aí, você do terceiro ano do ensino médio, aqui o professor Almeida, trazendo para vocês sobre as inovações tecnológicas voltadas para o Enem, hein? E nesta aula nós vamos, com vocês, apresentar algumas questões muito importantes que geralmente são trabalhadas na prova do Enem. Então se liga aí, olha. Mas antes vamos falar o quê? De química, né? Porque o tema da aula é trabalhando realmente inovação tecnológica para o Enem, mas o componente curricular é de química. Mas o que é química mesmo, hein, pessoal? Química é a ciência que estuda a natureza da matéria, sua composição e as transformações que nela ocorrem. Então, imagina que você está respirando, não é isso? Olha, você está inspirando oxigênio, nitrogênio, o ar atmosférico que tem 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio e 1% de outros gases, se o ar for puro. Mas quando você expira, você está liberando CO2. Então, no organismo das pessoas, ele funciona como se fossem reatores químicos, né? Então, as reações acontecem internamente. Por isso que diz que química é a ciência que estuda a natureza da matéria, sua composição e as transformações que nela ocorrem. Quando você se alimenta de arroz, feijão, carne, verdura e etc. Com meia hora depois, vai havendo que as reações de decomposição no seu organismo. Por quê? Porque os alimentos se transformam em energia. E é por isso que química é a ciência que estuda a natureza da matéria, a composição, isto é, o que compõe a matéria e as transformações que nela ocorrem. Valeu aí o conceito de química? Ah, legal, então isso é muito importante. No Enem não é somente ler, você tem que ler os enunciados das questões que são grandes, que geralmente são grandes, e você interpretar através da teoria que você já conhece. Vamos lá, então? E, sendo assim, o que são reações químicas mesmo, hein? São transformações que acontecem na constituição da matéria, ou seja, na formação da matéria. E as reações químicas, elas representam as mudanças na constituição da matéria, onde, olha lá, substâncias iniciais chamadas reagentes se convertem em novas substâncias denominadas de produtos. Logo, tudo que reage são os reagentes. As novas substâncias é que nós denominamos de produto. E essas transformações, lógico, por que a reação acontece? Porque entre os átomos que estão ligados na constituição dos reagentes, as ligações se rompem e passam a formar novas ligações, consequentemente, com novos produtos formados. As reações químicas são expressas por meio de equações químicas. Aqui não é equação matemática, mas a seta significa transformação. Cada átomo é representado por símbolos e as fórmulas indicam a proporção em que os reagentes se combinam para formar os produtos, tá? Então, só lembrando que nós temos reagentes. Os reagentes são as substâncias que se unem, mas não são misturas, né? Porque, quimicamente, mistura é quando você consegue separar naturalmente. E nas reações químicas, quando os reagentes se misturam, as ligações entre os átomos se rompem e essas ligações passam a formar entre os átomos de maneiras diferentes, portanto, constituindo produtos. Sempre os produtos apresentam os mesmos átomos dos elementos químicos, portanto, em proporções diferentes. Por quê? Porque são substâncias diferentes.
E quando as reações acontecem na natureza, é evidente que algumas observações se pode ter. Algumas ocorrências geram modificações. Como? Geralmente a reação química, quando ela acontece, ela libera calor. Quando ela libera calor, nós dizemos que ali é uma reação exotérmica, para fora, quer dizer, libera calor. Exemplo, toda combustão, não é queima, pode ser de líquido, pode ser de sólido, pode ser de gases. Então, houve a queima, o combustível na presença do comburente, que é o oxigênio, e na presença do calor, geralmente as combustões acontecem. Quando acontece, a liberação de calor existe. Por isso que os motores dos automóveis, geralmente, eles funcionam. Por quê? Porque existe a combustão do combustível indicado. Pode ser álcool, pode ser gasolina, pode ser gás. E ainda tem outras reações químicas que são incolores, os reagentes. Mas quando a reação acontece, você observa o quê? Mudança de cor, né? Então, liberação de calor, mudança de cor, é muito característica quando as reações acontecem. Quanto à mudança de cor, veja o seguinte, quando por acidente, um alvejante é derrubado em uma roupa colorida. Geralmente, o alvejante ele tem cloro na sua composição. E quando pega uma roupa azul ou preta, então ele desfaz aquela coloração ou gera outra cor diferente, né? Temos assim também o apodrecimento da carne e outros alimentos. Então, geralmente você tem a carne bem avermelhada, à medida que ela vai apodrecendo, vai ficando preta, assim como também os alimentos. E liberação de gás. Vocês já observaram num comprimido efervescente? Por quê? Porque ali está havendo uma reação química, a água com a substância do comprimido e vai liberando o gás. Por isso que acontece a efervescência. Todas as reações, a sua maioria, existem essas particularidades. A partir do momento que vai havendo a mudança de cor, a liberação de calor ou liberação de gás, é porque é a prova de que a reação está realmente acontecendo. E na sequência, falando de reações químicas, fique ligado aí, meu aluno, você do terceiro ano, né? Você do terceirão, fique ligado aí para essa questão do Enem, que foi de 2019, que fala sobre reações químicas. O segredo é, leia com muita atenção o enunciado, para que você possa também ter certeza e clareza na alternativa que você vai assinalar como resposta certa, tá bom? Vamos lá no enunciado? Antigamente, em lugares com invernos rigorosos, as pessoas acendiam fogueiras dentro de uma sala fechada para se aquecerem do frio. O risco do uso desse recurso ocorria quando as pessoas adormeciam antes de apagarem totalmente a fogueira, o que poderia levar-os a óbito, né, as pessoas morrerem, mesmo sem a ocorrência de incêndio. Então estava havendo ali a queima, ok? Mesmo sem a ocorrência de incêndio, o que poderia gerar a morte das pessoas, né? A causa principal desse risco era o quê? Letra A, produção de fuligem pela fogueira, liberação de calor intenso pela fogueira, consumo de todo o oxigênio pelas pessoas. Então, será que as pessoas iam consumir todo o oxigênio que tinha na atmosfera? Ou geração de queimaduras pela emissão de faíscas da lenha? Ou geração de monóxido de carbono pela combustão incompleta da lenha? Então, você, meu caro aluno, qual dessas alternativas você assinalaria? Será que seria a letra A, a letra B, a letra C,
a letra D ou a letra E. Então, você, observando direitinho, né? Quer dizer, lugares que inverno rigoroso, as pessoas acendiam fogueira para aquecerem, né? Para se livrar do frio. E ali, esse recurso, quando as pessoas adormeciam, antes de apagar totalmente a fogueira. Porque o ideal seria apagar a fogueira. E aí, o que causaria as pessoas a óbito? Letra A, letra B, letra C, ou letra D, ou letra E. E aí, então, com certeza, a resposta correta seria a geração do monóxido de carbono, CO, pela combustão incompleta da lenha. Aí, meu caro aluno, por que o monóxido de carbono poderia levar a óbito aquelas pessoas? Geralmente, o monóxido de carbono é um gás incolor. E quando ele é aspirado, digamos, pelo organismo, então ele retira o oxigênio que está circulando no sangue. Então aí você morre sem sentir dor, enfim, porque a queima naquele ambiente se gerou monóxido de carbono, então as pessoas poderiam levar a óbito sem sentir dor. Isso é o que acontece muitas vezes no próprio automóvel. De repente, o seu carro está com a combustão incompleta, que tem que gerar CO2, vapor d'água e energia. Mas, em vez de CO2, ele produz o monóxido de carbono, e o carro está fechado. E aí você, ao inspirar o monóxido de carbono, ele retira o oxigênio do seu organismo, e você morre sem sentir dor. Valeu? Então, esta aí foi a resposta correta. A alternativa é da questão do Enem de 2019. E o comentário foi esse. O risco mencionado no uso de fogueiras dentro de salas fechadas durante invernos rigorosos está diretamente relacionado à falta de ventilação adequada. Por que a ventilação adequada? A ventilação traz a presença de oxigênio. Então, olha aí, se existe a falta de ventilação, existe oxigênio, outros gases vão estar no ambiente, inclusive monóxido de carbono. E aí a principal causa desse risco é a produção do monóxido de carbono, CO, que durante a queima de combustíveis, como a madeira, né? E aí a fogueira é acesa no espaço confinado, mal ventilado, vai acontecer a liberação de carbono, de dióxido de carbono, em níveis perigosos. E você está respirando, hein? Você está respirando, ao invés de você inspirar gás oxigênio, você está inspirando monóxido de carbono. Ele é um gás inerte, inodoro, incolor, e aí você pode morrer em câmera lenta, tá bom? E aí, por isso, a alternativa correta dessa questão. Tem mais questão do Enem pela frente? Vamos lá, olha, na inovação tecnológica do Enem, o que é que nós queremos refletindo casos reais, casos do cotidiano, com os conhecimentos de química, porque reações químicas, você viu, né? Há transformações de substâncias reagentes em produtos pela quebra das ligações entre os seus átomos, tá bom? E a segunda questão aqui, olha, é Enem 2020. Que legal, hein? Fica de olho aí, olha. Para garantir que produtos eletrônicos estejam armazenados de forma adequada, antes da venda, algumas empresas utilizam cartões indicadores de umidade nas embalagens desses produtos. É muito interessante, hein? O que nós temos? Então, você vai adquirir produtos eletrônicos, geralmente tem que saber a acomodação, esses produtos, onde eles estão armazenados. Então, tem que estar de forma adequada, e essas empresas utilizam os cartões que ele tem como se fossem chips,
que indica a umidade das embalagens desse produto. Alguns desses cartões, eles contêm um sal, que é um sal à base de cobalto, que muda de cor em presença da água, quer dizer, surgiu umidade, o cobalto faz com que ocorra a mudança de cor de acordo com essa reação química. E o que diz a reação química? É que o cloreto de cobalto, que é um sal azul, na presença da umidade ou na presença da água, a água na forma gasosa, que é a água que está a umidade do ar atmosférico. Quando a reação acontece, vai formar o quê? Cloreto de cobalto hexaidratado. Ou seja, o que era somente cloreto de cobalto, de cor azul, à medida que ele vai absorvendo água, se transformando em cloreto de cobalto hexaidratado, consequentemente liberando calor, a cor passa a ser rosa. Então, quanto mais umidade agregar ao sal, mais a coloração azul vai se transformando em coloração rosa. Como você procederia para reutilizar no curto intervalo de tempo um cartão que já estivesse com a coloração rosa, isto é, um cartão que já tivesse absorvido bastante umidade? Seria a letra A, vai pegar o cartão e resfriar no congelador, vai borrifar com spray de água. Letra C, envolveria com papel alumínio ou embrulharia em guardanapo de papel. Você está vendo que a química está presente e as reações químicas acontecem. Então, olha lá, o sal, cloreto de cobalto, o cartão, ele é azulado, não tem umidade nenhuma. À medida que a umidade vai acontecendo, vai reagindo com a água, ele vai transformando essa cor azul em cor rosa. Para você que está ligado aí, qual seria realmente a alternativa correta? Ah, com certeza aqueceria com secador de cabelo. Por quê? O secador, ele faz com que aquela água evapore e deixe a superfície do cartão seca. Portanto, aquela coloração rosa voltaria a ser azul, o que garante o quê? A integridade deste cartão. Tudo bem? Vamos aqui no comentário, a alternativa D, por quê? Para reutilizar num curto intervalo de tempo o cartão que já tivesse com a coloração rosa, então você não poderia de imediato fazer uso desse cartão. Você aqueceria esse cartão com secador de cabelo, tá certo? Então, antes, o sal, cloreto de cobalto, ao absorver a umidade da água, se transformando em cloreto de cobalto hexaidratado, uma cor rosa, e aí sim, lá no secador, a água evaporaria sem alterar a estrutura do cartão. Somente a água que ia embora e o sal ficaria normalmente cloreto de cobalto. Porque o sal de cobalto que muda de cor em presença da água. Quanto mais água naquele meio, mais a cor rosa vai se acentuando. Beleza aí, meu caro? Então, eu estou fazendo aqui comentário de cada questão, enunciado, as alternativas, porque isso é que é importante na hora da prova do Enem. Não é você ler e marcar rapidamente. Reflita, comente com você mesmo o enunciado da questão. E aí, ao interpretar cada alternativa, com certeza você vai escolher aquela que é a correta. Porque depois de você escolher, você não vai ter mais chance, não é isso mesmo? E assim, falando ainda de reações de oxidação, ou reações químicas, nós temos em particular as reações de oxidação e redução. O que significa oxidação e redução?
Geralmente consiste na transferência de elétrons entre átomos ou seus íons de determinada substância. Quando eu tenho oxidação, é um processo no qual os átomos perdem elétrons e, por perder elétrons que são carga negativa, eles vão ficando positivamente. É o caso do zinco. Ó. O zinco é um metal, quando ele está sozinho, é NOx zero, isto é, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Quando ele perde 2 elétrons, que são carga negativa, então ele fica com a carga positiva. Pelo fato dele ter perdido 2 elétrons, ficando com carga positiva, quanto mais positivo ele vai ficando, mais ele vai se oxidando, tá certo? E a redução é um processo no qual o átomo ganha elétrons. Então, digamos aqui, nós temos 2 íons de hidrogênio, 2H+. Ao ganhar 2 elétrons, então cada hidrogênio ganha 1 elétron, e aí passaremos a ter o H2. H2 aqui é diferente, porque aqui já é a molécula do gás hidrogênio formada a partir de 2 íons que ganharam elétrons. Pelo fato do ganho de elétrons, nós dizemos que nós temos o quê? Uma redução. O que significa NOx, hein? NOx significa número de oxidação. E é o número que indica o quê? É um número com carga positiva ou negativa, indicando que um átomo precisa doar ou ganhar elétrons, ok? Sendo assim, quando se estabelece uma ligação química com outro átomo, portanto, as reações químicas acontecem porque existe a quebra de ligações químicas entre os átomos e reagentes, formação de ligações químicas do produto. E aí, ao depender do NOx ou das cargas dos elementos químicos que estão reagindo na formação do produto, quanto mais positivo for o NOx do elemento, mais oxidado ele está. Quanto menor, mais reduzido ele se encontra, né? E assim sendo, a soma dos NOx de todos os átomos de qualquer espécie química neutra será igual a 0. Caso se trate de um íon, a soma dos seus átomos vai ser igual à carga do próprio íon. Vamos verificar um exemplo aqui muito importante. Vamos lá, então, olha só. Então, eu tenho como exemplo o composto Al2O3, óxido de alumínio. E por ser um composto, a somatória das cargas, ou seja, do NOx, tem que ser 0. Como assim? Ó? O alumínio, ele perde 3 elétrons, digamos. Então, ele tem NOx mais 3. O oxigênio, que tem número atômico 8, 2 e 6 na última camada, ele precisa ganhar 2 elétrons. O NOx do oxigênio é menos 2. E aí? Quando você pega o número de 2 átomos de alumínio que doaram 3 elétrons. Então, ao total de elétrons doados foram 6. E quantos elétrons foram recebidos, ganhos pelo oxigênio? 3 átomos de oxigênio, cada um ganhando 2 elétrons. Então, no total, na somatória geral das cargas, 6 elétrons que foram doados pelo alumínio correspondem aos 6 elétrons que foram ganhos pelo oxigênio. Levando em consideração que foram 2 átomos de alumínio, cada um doando 3 elétrons, e 3 átomos de oxigênio, cada um ganhando 2. Portanto, isto é muito importante. Agora, com relação ao íon, nós temos aqui o íon SO4, que é o sulfato. Né? Então, olha aí, o oxigênio tem NOx menos 2, o enxofre mais 4. Porém, o NOx do composto como um todo, não é só, é lá menos 2. Como é que fica? 6 do enxofre, 4 oxigênio vezes menos 2, que é o NOx do oxigênio, dá menos 8, igual à carga do íon completo, que é menos 2. E aí você vai ver que, quando se trata de um composto, a somatória das cargas é 0. Quando se tratar de um íon, você iguala o NOx daquele íon, tá bom? Melhor ainda agora é o seguinte, olha. Verifique essa questão do Enem, porque está envolvendo aqui reações de oxidação e redução. Sabemos que o ciclo do cobre é um experimento didático em que o cobre metálico
ele é utilizado como reagente de partida. Após uma sequência de reações, como reação 1, 2, 3, 4 e 5, o cobre volta ao seu estado inicial do ciclo. Então, está vendo aqui, ó, o cobre metálico, na primeira reação, reagindo com ácido nítrico, formando o quê? CuNO3. Ótimo. Em seguida, reage com NaOH, formando CuOH2. Em seguida, ele é aquecido, se transformando em CuO. Na quarta reação, o CuO reage com ácido sulfúrico, formando CuSO4. E na quinta, na presença do zinco e do HCl, ele volta a ser CO0. Agora, o que interessa em cada reação é se o cobre está sofrendo ou não oxidação ou redução. E aí, no enunciado, o que que diz? A redução do cobre ocorre em que etapa? Será que é na etapa 1? Será que é na etapa 2? Será que é na etapa 3? Na reação 4 ou na reação 5? Vamos lá, então? É exatamente na reação 5 que o cobre sofre a redução e sempre que vai se reduzindo, ele vai se tornando o cobre metálico original. Porque se ele vai oxidando, ele vai acumulando carga positiva. E à medida que ele volta para a carga zero, é porque ele se tornou o cobre metálico. Vamos ver então, ó. Na primeira etapa, o cobre geralmente tem NOx zero e na segunda, olha, NO3, esse 2 é o NOx do cobre. Então, quando ele sai de 0, vai para 2, é porque está ocorrendo perda de elétron e eu tenho uma oxidação. Na segunda etapa, CuNO3, 2 para CuOH2. O que acontece? O cobre mantém o mesmo NOx no composto. Portanto, ele não sofreu nem redução, nem oxidação. O NOx é constante. Na terceira etapa, a mesma coisa. O cobre se mantém com o NOx mais 2, não sofreu nem redução e nem sofreu oxidação. Na reação 4, o cobre permanece inalterado, sem variação de carga, porque você confere a carga do elemento químico nos reagentes e a carga do elemento químico no produto, que é o NOx que ele vê. Agora, na quinta reação. Na quinta reação, o cobre estava mais 2, ó, porque o SO4 é menos 2. E quando ele se transformou em cobre zero, ele diminuiu a carga positiva, aumentando a carga negativa até chegar a zero, que é o cobre metálico. Então, veja bem, comparando a reação 1, onde ele saiu do NOx zero para mais 2, quanto mais aumenta a carga positiva, mais ele sofre oxidação pela perda de elétrons. Agora, na reação 5, o que aconteceu? A redução ganhando elétron e ele se transformando em cobre metálico. Por isso que a resposta correta foi a alternativa E. E agora, meu caro aluno, é a sua vez. O que abordamos para você? Já que você teve uma ideia, você já viu várias questões comentadas do Enem, envolvendo reações químicas, envolvendo reações de oxirredução. Agora, a sua vez será, olha aí, fique ligado, que você vai exatamente, olha aí, através das reações químicas e a evolução tecnológica do Enem, você, meu caro aluno, vai realizar um levantamento das provas do Enem e listar os os assuntos relacionados ao objeto de conhecimento, o conteúdo, ok? Referente às ciências da natureza, sobre a química no Enem. Então, é isso que nós abordamos para você. Você levante, faça um levantamento das provas do Enem e verifique os assuntos relacionados, os conteúdos, envolvendo ciência da natureza. E nesta aula, nós abordamos sobre o quê?
sobre as reações químicas que acontecem na natureza. Mas você deve ler criteriosamente, interpretar, verificar as respostas das alternativas para escolher aquela devidamente correta, beleza? E ainda, com relação a reações químicas e a evolução ou inovação tecnológica do Enem, o que sugerimos para você, meu caro aluno? Verificar nos itens de avaliação do Enem como encontra-se os assuntos da ciência da natureza, entre elas biologia, química e física, bem como também os contextos geográficos. Valeu? Assim sendo, meu caro aluno, olha aí, espero ter colaborado com você sobre a química no Enem, considerando a evolução tecnológica, tá bom? Então, veja lá, na sua vez, faça a sua pesquisa com a ajuda que o professor Almeida abordou para vocês, nos comentários de cada questão, você vai ter um final feliz, ok? Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu, amigo.